Olá pessoal, hoje vamos começar a parte de taxonomia, de sistemática da classificação dos seres vivos. Que aí, ó, classificados. E qual a primeira coisa que você tem que entender? Por que classificar, meu irmão? Sim, você classifica, claro, você classifica o mundo. Como assim? Você bota dentro do seu smartphone ou no seu computador meus documentos, meus vídeos, meus jogos, minhas músicas. Aí dentro da pasta de música você coloca lá seus ritmos preferidos, sei lá, forró, rock, pagode, brega, sertanejo. Aí você dentro do sertanejo você coloca lá as músicas que você sofrências, duplas sertanejas, sei lá o que. Dentro da sofrência você vai dividindo e assim vai. Você classifica o mundo. E para que a gente vai classificar? Para encontrar informação perfeita, verdadeira, facilmente. Como assim? Você quer ouvir aquela música, quer sofrer, você quer ouvir aquela música específica que lhe causa, lhe dá, faz mal. Você vai lá direitinho nela, tá? Horrível, não é? Pois bem, então para que classificar? Para a gente saber aonde encontrar a informação perfeitamente. Ela está dividida em pastinhas, tá? Nos armários, bonitinho. Se você classificasse o seu quarto melhor, ninguém ficava reclamando, você encontrava as coisas facilmente, não é? Tem que classificar o material de estudo, pô, claro! Claro, botar tudo organizado para você encontrar facilmente e poder ganhar tempo. Tempo é um negócio necessário, importante. Falando em tempo, vamos passar disso aí. Olha só, existem dois tipos de classificação. A classificação pode ser artificial ou pode ser natural. A classificação artificial é aquela que depende da opinião do autor. Sim, é ele que manda, tá? E a classificação natural depende da relação de parentesco. E aí, parente ninguém escolhe, né, meu irmão? Então, é diferente. Um exemplo. Aristóteles classificava os seres vivos em três grupos: em aquáticos, terrestres e alados. Era a opinião dele. E aí um exemplo ele colocava, ó, terrestre, cavalo e homem, aquático, baleia e tubarão, alado, borboleta e morcego. Só qual é o problema disso? O problema é que você não pode pegar e dizer que o tubarão é um parente muito próximo da baleia do que a baleia do cavalo. Como assim, professor? Não é tudo aquático? Não, meu irmão. Você vai pegar, ó, como uma classificação natural, estudando a parte evolutiva, estudar a relação de parentesco. Você bota o cavalo, a baleia, o morcego, o ser humano, tudo como mamífero. Pô. Tubarão é a parte, é peixe cartilaginoso, e borboleta é artrópode, é inseto, outra coisa. Aí como é que eu vou saber que mamífero é mais próximo do que aquático? Poxa, pela ancestralidade, no estudo dos fósseis, você vê que a separação entre o tubarão e a baleia ocorreu há mais de 500 milhões de anos atrás, enquanto o ancestral comum entre a baleia e o cavalo tem em torno de 65 milhões de anos atrás. Então, é muito mais próximo. Quanto mais próximo o ancestral comum, maior a relação de parentesco. Entendeu essa ideia? Quanto mais tardia, quanto mais longe é o ancestral comum, mais longe é a relação de parentesco. Um cara que usava classificação artificial, mas que deu uma organizada nesses sistemas de classificação, foi Linneu, Carl von Linné, esse sueco extraordinário, um homem à frente do seu tempo, bajulado por todo mundo, porque o cara era um gênio. Ele pegou e organizou isso aí, ele organizou essa classificação. E aí ele criou taxons, unidades de classificação. Na verdade, ele não criou todos, não, né? A gente sabe que hoje em dia os taxons obrigatórios são esses que estão aí listados: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, como se fossem pastas, arquivos, um dentro do outro, né? O popular reficofage. É reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Você conhece, você já ouviu falar. Esse bizu é muito velho, porra. O reficofage, tá certo? Então, nessa ordem. Só que na época de Linneu, já existia reino. O reino tinha na época de Aristóteles, reino animal, reino vegetal. Tinha até reino mineral, velho. Claro que hoje em dia a gente coloca, né, mineral como ser vivo, óbvio. Mas tinha essa classificação de reino mineral. Na época de Linneu também já existia já existia espécie, pô. O espécie foi anterior. O cara chamado John Ray é que já tinha criado essa unidade de classificação chamada espécie. Então, o que foi o que danado que o Linneu ele criou? Bom, Linneu, além de utilizar o reino e a espécie que já existiam, criou outras três categorias taxonômicas. Então, tinha o reino, ele criou a classe, a ordem e o gênero.
e manteve a espécie. E como ele era botânico, sempre a botânica, né? A botânica sempre à frente de tudo, ok? Como ele era botânico, ele também criou a variedade. O que é uma variedade? É uma subespécie. É como se fosse raça para planta, tá? Então, variedade de feijão, mulatinho, carioca, sei lá, preto, feijão branco, feijão macaça, feijão verde, tudo isso é como se fossem subespécies, variedades. Quando a gente usa uma planta que é domesticada, variedade. Quando é um animal domesticado, raça. Quando não é nada domesticado, subespécie. Só que essa subespécie, variedade ou raça, a gente não usa hoje como taxon obrigatório. Obrigatório é reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Filo e família não foi criado por Linneu. Filo e família vieram posteriormente a Linneu, tá? Mas são esses 7 taxons. Além desses 7 taxons obrigatórios, você pode encontrar subfilo, super família, grande família, superclasse, subgênero, óbvio, subespécie, tá? Então você vai encontrar outras categorias taxonômicas dentro destas, tá? Mas não são obrigatórias. Sabendo isto, o básico da taxonomia, você quer saber a classificação do ser humano, pô. Reino, filho, classe, ordem, família, gênero, espécie. Se você não sabe, preste atenção. Você tem que saber, meu irmão. Tem que saber. E normalmente se colocam outros animais para poder comparar com o ser humano. Os animais que normalmente são usados são o cão, o lobo. O lobo sempre uma espécie importantíssima, você sabe disso, né? O gato e a raposa. Tá certo? Então, ora, todos aí são animais, então todos pertencem ao reino animal, é óbvio, tal, tá? E o filo, aí o filo é um pouco mais difícil, nem todo mundo vai saber, mas todos pertencem ao filo Chordata. Todos nós somos cordados, entendeu? Bom, e a classe? Também tem a mesma classe, a classe mamália, uma classe muito citada em prova, tá? A classe mamália, todos aí. Agora começa a diferenciar. Como assim? Qual é a ordem do ser humano? A ordem do ser humano é a ordem dos macacos, a ordem dos primatas, exato. Enquanto os outros, obviamente, o cachorro não é primata, nem um gato, né, meu irmão? Então, assim, presta atenção, pô. Então, os outros são carnívoros, o ser humano é que é primata. Entendeu essa ideia? A família também já vai diferenciar. Já, se o homem tem uma ordem diferente, obviamente vai ter uma família diferente. A família do homem é a família Hominidae. A gente lê Hominidae, mas isso é uma conversa para depois, tá? Mas vamos falar Hominidae mesmo por enquanto. Na outra aula a gente vai ver que está errado. Mas relaxa. Hominidae. Enquanto do cão, Canidae, do lobo, Canidae, do gato, Felidae, cuidado para dizer que é gato e dae, vice Felidae, tá? A da raposa também vai ser Canidae. Então você tá vendo que o gato separou um pouquinho. E aí vem o gênero do homem é um homo, do cão e do lobo, Canis, e do gato Felis, e da raposa, Vulpes, tá? E finalmente a espécie Homo sapiens, canis familiares, canis lupus, felis catus e vulpes, que é a raposa vermelha, é uma espécie de raposa que eu usei aqui como um exemplo. Obviamente existem outras espécies dentro desse gênero. Para que isso, professor? Para gente poder comparar. Por exemplo, se perguntasse a você, quem são os 2 animais mais próximos entre esses 5? Pensou? E aí, o que você acha? Óbvio, pô, cão e lobo. Como é que tu sabe disso? Porque eles são espécies diferentes, porém pertencem ao mesmo gênero. Entendeu essa ideia? E depois, quem é que vem mais próximo do cão? A raposa. Porque são gêneros diferentes, mas da mesma família. E depois, o gato. Porque famílias diferentes, mas da mesma ordem. E quem é o que é mais diferente aí? O ser humano, pô. Porque até ordem diferente só pertence à mesma família dos outros. Ou mesma classe dos outros. Cuidado esse negócio para não confundir, tá? Então, quem mais próximo aqui? Você tem o homem separando primeiro, depois separa o gato, depois separa a raposa e os mais próximos, obviamente, o cão e o lobo. Sabendo isso, a gente vai montar um cladograma. Isso que é um cladograma, é um organograma de ramos. Como assim, professor? Não entendi nada. É uma árvore genealógica, uma árvore familiar. Ele não está usando relação de parentesco que usa hoje, a classificação natural, tá? Então, nessa árvore, a primeira coisa que está é uma raiz. O que é uma raiz? A raiz é a ancestralidade. O que é que eles têm em comum? Então, aqueles 5 animais, o que é que eles têm em comum? Eles são animalia, filo Chordata e classe mamália. Eu vou colocar o ancestral comum mais próximo, que é o quê? Mamália. Então todos são mamíferos. Quem foi o primeiro a separar? Quem separou primeiro foi o homem. Por quê? Os outros são o quê? Carnívoros, né? Enquanto só o homem é
primata. E depois, quem foi que separou? Quem separou foi o gato, porque os outros são o quê? Canidae, enquanto o gato é Felidae. E depois, quem foi que separou? A raposa. Por quê? Porque cão e lobo são do gênero Canis, enquanto a raposa é do gênero Vulpes, não é? E finalmente, quem é que eu vou separar? Os últimos dois. Aí tanto faz quem você vai optar de um lado ou do outro, tá? Mas lembre-se que você for optar do lado direito é a característica que eu estou colocando. Então, se eu colocar canes familiares, quem é que eu vou colocar do lado direito? Claro que é o cão. E do lado esquerdo, o lobo. Entendeu essa ideia? Então, facinho, não é uma coisa sobrenatural, não. É importantíssimo você estudar cladograma, fazer os exercícios que eu vou colocar sobre cladograma, meu irmão. Porque isso é muito usado, interpretação de esquema, muito usado hoje em vestibular. Você tem que saber fazer, tem que saber interpretar, principalmente, um cladograma. A gente vai falar de cladograma mais ainda depois, tá bom? Bom, e agora, fazendo sobre isso, vamos fazer o quê? Exercício, claro, meu irmão. Vamos fazer um exercíciozinho para você lembrar, tá? Então, dá uma parada do vídeo, faça o exercício e você retoma com a resolução daqui a pouco, tá? Vamos voltar? Analise o seguinte esquema como representativo das principais categorias sistemáticas, parte do reino, sobre isso, responda. Olha, tá aí o grandão, essa elipse, acho que isso é uma elipse, tá? Sei não. É o reino, quem tá dentro do reino? A, filo. Quem tá dentro de filo? Classe. Depois, ordem, família, gênero e espécie, ao menorzinho, é o F, pô, fácil. Então você vê só a alternativa correta, letra A. As categorias de representação são A, filo, massa, B, ordem, falso, errado. B é classe. Letra B. O filo congrega organismos com características morfológicas, fisiológicas e comportamentais semelhantes e está representado pela figura B. Não, meu irmão. B é classe, não é filo. C. Organismos anatomicamente semelhantes que convivem no mesmo hábitat e representam o mesmo tipo de reprodução são classificados numa mesma família, que está representada pela figura C. Nada de C, família D de dado. Olha, o cara bota essa frase aí para enrolar, para lhe enganar, como casca de banana, ele quer saber são as letras. Letra D de dado. A figura B representa uma classe que é constituída por uma ou mais ordens. Perfeito, é isso. É a resposta. Letra D de dado. E aí, tranquilo? Acertou? Massa. Se não acertou, repete o vídeo, pô. Dá uma olhada de novo. Estude. Faça os exercícios que eu tô colocando aí embaixo, pô. Vai fazer o exercício. Tem gabarito, tem que marcar aula, tá? Assista os vídeos. Marca os seus amigos, pô. Bota aí o sininho pra você ver quando é que vai entrar vídeo novo. Se inscreva, ajude a gente a continuar fazendo mais aulas para vocês, tá bom? Então, um abraço a todo mundo. Ah, e tem a segunda aula sobre classificação dos seres vivos, sobre taxonomia, tá? Não é essa só não, tem uma outra aula, fique ligado para você completar o assunto, tá bom? Um abraço a todo mundo e até a próxima aula.